1h31, lá no facebook.com/portal Gazeta Carazinho. Vocês acompanham este programa, podem rever o lado a lado com a notícia e também deixar seus recados. Agora vamos falar sobre saúde, e esse assunto que eu imagino que vocês que estão aí do outro lado, com certeza, ou conhecem alguém com esse tipo de problema nesse período do ano, ou vocês mesmos sofrem com isso. Então, vamos falar aqui sobre rinites e sinusites. A entrevistada agora é a aromaterapeuta clínica Aline Maliuki. Ela é carioca, mora há 10 anos aqui na cidade de Carazinho, atua há 8 anos com essa área e vai nos falar de que maneira a aromaterapia pode tratar desse problema que afeta muitas pessoas, principalmente nesse período do ano. Aline, muito obrigada pela participação aqui hoje. Boa tarde para você. Me fale sobre esse assunto. Boa tarde, Ana Maria. Obrigada pelo convite também, né? E boa tarde à audiência. Pois então, é um assunto muito característico para essa época, né? Muito embora existem, sim, pessoas que sofrem, como até tido doença crônica de rinites e sinusite. No entanto, muito se fala do controle ambiental, né? A questão de evitar tapetes, cortinas, mas pouco se fala aí da questão da saúde que pode estar, de alguma forma, desequilibrada e alimentando esses quadros de rinite e sinusite. Eu não sei se é para eu... De que maneira? Cite exemplos de que maneira outros fatores podem afetar essa realidade física. Sim, a gente tem que partir do princípio que o estado normal das pessoas, do ser vivo, é saúde, certo? Então, se há algo que mantém a doença recorrente, a gente tem que ter um olhar diferenciado para esses quadros da saúde. Então, por exemplo, questões internas, né? Porque o externo, como eu falei antes, ele já é bem conhecido para quem sofre desses males. E quando é criança é até ruim, porque os adultos eles têm que estar com constante vigilância, né? Mas, por exemplo, pessoas que têm dificuldades de lidar com opiniões diversas da sua, né? Se considerando, digamos assim, infalível, ou que as suas opiniões sempre são melhores, é um quadro que pode contribuir, principalmente para as questões de sinusite, porque a rinite, ela é uma reação normal, né? Quando entra um pólen, poeira, uma partícula nesse nível pelas narinas, em que a forma do corpo se proteger é fazendo com que venha a ser expelido aquelas partículas por meio do espirro. No entanto, uma rinite mal curada ou mal gerenciada pode gerar quadros de sinusite. E daí são as inflamações, né, que se depositam nessas cavidades onde as pessoas sentem mais dor, nos sinos, né, que é perto desses ossos aqui acima dos olhos e da bochecha, aqui. Então, quando a pessoa tem uma tendência relacionada a esse primeiro fator, né, de ir acumulando para si mágoas, em que, não, é contrariado, a minha opinião é a certa, mas, enfim, acaba aceitando por livre e espontânea pressão a opinião alheia. Outra situação quando acontece muito com adolescentes, que eu acabo cuidando muito dessa parte também, né, quando se tem a rebeldia associada à invasão de privacidade. Então, basicamente, os quadros emocionais que contribuem para a rinite e sinusite ser algo crônico até então, tem a ver com conviver com pessoas ou situações em que se há a invasão de privacidade, ou do que a gente também chama de espaço vital, seu próprio espaço. E isso tudo vai fazendo acumular, por assim dizer, essas inflamações dentro da pessoa, onde existem formas de remediar, que aí já é um outro tópico, né, que a gente entra na parte de remédios aí, ou de controle. Sim, antes de entrarmos nessa parte de remédios e de controle, Aline, significa então que muito do que nós vivemos, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento, está relacionado a essa reação, essas situações de rinite e sinusite na nossa vida? Sim, totalmente. E existem estudos científicos que comprovam. Até agora, por questão de pandemia, essa questão de ser imposto um isolamento, esses quadros em si ou atacaram bem antes, ou em períodos de mudança, seja mudança física, como algumas pessoas, né, mudaram de cidade ou de situação até financeira,
ou mesmo de situação matrimonial, um divórcio, uma coisa nesse sentido emocional, viram suas rinites e sinusites ficarem numa forma mais prolongada e também acontecer, digamos assim, antes do tempo. Então, tem uma total relação aí, se a gente fosse aprofundar nesses assuntos, né? De estudos científicos mesmo. E de que maneira as pessoas que procuram o seu atendimento reagem quando são informadas disso? Porque eu imagino que a maioria não tem esse tipo de conhecimento. Elas passam por... A grande função da psicoaromaterapia, a aromaterapia clínica, ela vai tratar o efeito de uma doença, né? Uma rinite, uma sinusite. A psicoaromaterapia, ela trabalha o lado emocional para que a pessoa tenha a autopercepção do que a fez adoecer. Então, juntos, quando se tem essa percepção, a pessoa começa a se olhar até de uma forma diferente, né? Por quê? O que a gente também mostra para a pessoa é que nós somos um organismo único. Então, não existe, por exemplo, um problema de saúde isolado que vai ser tratado de forma isolada sem consequências. Uma rinite e uma sinusite mal gerenciada, como a gente vai falar daqui a pouquinho, ela pode gerar ou agravar casos de hiperatividade, casos de uma contribuição que a gente pode fazer a vida inteira para possíveis casos de Alzheimer, porque tem a ver com a respiração. E se a pessoa não respira a vida inteira da forma correta, quando o corpo já está mais fragilizado na terceira, quarta idade, vai ser difícil o corpo reagir a uma oxigenação mesmo física de que o cérebro não recebeu a vida inteira. Então, é tudo relacionado. Foco, concentração. Então, às vezes, a pessoa chega falando do problema até da insônia. Foco e concentração tem acontecido muito agora, por causa de home office, as crianças em casa também, homeschooling, enfim. Quando a gente vai ver, a gente tem que trabalhar a rinite e a sinusite, para que o foco e a concentração melhore. Isso acontece muito. E a pessoa fica maravilhada, de fato, né? Por E a gente... Assim. Pois não. Não, só fica maravilhada, de fato, pelo fato de redescobrir o seu próprio corpo e os sentidos. Sim. E, Aline, como tratar? Convencionalmente, a gente tem várias questões aí, né? Tem os desobstruidores nasais, antibióticos. Quem sofre disso sabe bem que a vida é governada dessa forma, né? Então, eu tenho pessoas que eu já tratava que tomavam medicações 10, 15 anos, 3 vezes ao dia. E aí, quando a gente começou com a parte da psicoaromaterapia, entender todo esse percurso, hoje se faz a manutenção da forma natural. Como? Geoterapia, que é o uso das argilas. Nesse caso, existem cores de argilas específicas, como a verde, a amarela, a preta. Todo o protocolo ou o atendimento vai depender muito da idade da pessoa, do problema que ela traz, da condição de saúde geral. Então, a geoterapia com as argilas, em forma de máscaras, para desobstruir ou, digamos assim, desalojar tudo dessas inflamações por dentro, para que então possa ser eliminada pelo corpo de forma natural. E a aromaterapia, ou seja, o uso dos óleos essenciais também proporcional a cada caso. Então, são duas terapias juntas, né? A terapia por meio dos aromas, a terapia por meio das argilas, juntando o elo disso tudo é a parte emocional, a psicoaromaterapia. Muito bacana tudo isso. Aline, algo mais você gostaria de informar a respeito desse assunto aos nossos ouvintes que nesse momento estão aprendendo um pouco mais e conhecendo esse tratamento para casos de rinites e sinusites? A questão é muito ampla, né? Claro que dá para falar muitas coisas, mas que fique um incentivo e o lembrete de que o nosso estado normal é saúde. Então, se existe alguma doença crônica que os remédios não estão dando efeito, a gente precisa olhar para a saúde emocional. E a psicoaromaterapia, eu, Aline, né, Mariuki, faço isso como uma missão de vida também, em poder aí estar compartilhando qualidade de vida e reconectando pessoas à sua essência natural e à natureza como a nossa grande mãe aí, né? Verdade. Muito obrigada, Aline, por ter conversado com os ouvintes nesta sexta-feira sobre todas essas realidades que muitas vezes a gente desconhece. Nós estamos aqui à disposição e sucesso. Muito obrigada, Ana Maria. E até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos que estiveram com a gente. E uma ótima tarde perfumada.
Muito obrigada, uma ótima tarde perfumada, olha que bacana. A Mariuca, então, trabalha com psicoaromaterapia e deu todas essas orientações aqui para vocês. Esse programa pode ser revisto, vocês podem rever o Lado a Lado com a Notícia desta sexta-feira, compartilhar com outras pessoas, para que também tenham acesso a esses conhecimentos, principalmente pessoas que sofrem com isso, não é? Então, está lá no facebook.com/portal Gazeta Carazinho. 1h42, já vamos conversar com a Helene Sierert nessa tarde de sexta-feira. Vamos ao recado do Abelardo Vargas aqui.